Eu lancei um problema de um caso que eu estava tendo para o grupo discutir e a partir das respostas que surgiram, eu achei que era o momento de trazer uma discussão sobre o que é o TI ou os tipos de TI. O caso era de uma pessoa com ansiedade. Eu vou ler aqui para a gente retomar a história. Eu recebi então uma mensagem de uma paciente em que ela dizia: aproveitando o tema, segue uma queixa para pensarem. Quer dizer, essa na verdade é a minha publicação para o grupo de estudo. E isso daqui era um relato da paciente. Não estou conseguindo dormir de noite já faz umas 2 semanas. Meu corpo fica agitado. Cheguei a comprar pelo site a melatonina em gotas e magnésio de malato marca Nayak, mas ainda não chegou. Essas vitaminas ajudam? Ou tem algo que possa me indicar para a insônia? Aqueles remédios calmantes não estou tomando mais. A gente discutindo o caso dela, ela me disse: quando pegou a Covid, ficou sem dormir mesmo, corpo agitado, tomava 2 remédios. Parou esses sintomas há 1 mês, mas há 2 semanas, quando tem sono, vai dormir e fica agitada. Antes tinha muita dor nas costas, agora fica virando na cama. Eu entendo que não está tendo mais dor nas costas. Está com sono, mas não consegue dormir. Dorme quando começa a clarear o dia. Toma vitamina D, comprou a melatonina em gotas, mas não chegou ainda. Tá. Sentia mais frio, agora não está tanto. Ou esfria, mas ontem deu calor. Percebeu? Mesmo que esfria, ela sente calor à noite. A memória está boa. Antes do Covid era muito agitada, agora não sente mais. Ao deitar, gira de lado, dói o pescoço. A dor vai mais nos ombros. Levanta e toma um chá quentinho. Olha, a minha preocupação, em vez de já começar a discutir esse caso, eu estou usando ele para retomar os conceitos com base em uma resposta que eu recebi, que foi essa daqui. Eu perguntei para o grupo qual substância vital foi mais afetada. Substância afetada, o yin. Parte afetada, a mente, por deficiência do yin-ti. Em vez da gente discutir o diagnóstico, porque o caminho está muito bom, mas houve uma pequena confusão com termos. E os termos, eles são primordiais na medicina chinesa. Por uma questão é o seguinte: você, por exemplo, quer um refrigerante e você vai pedir para uma pessoa: me dá um refrigerante. Se você pedir uma Coca-Cola, é um refrigerante específico, porque se ele tiver uma Fanta, não é o que você pediu. Então, a mesma coisa que na área da medicina chinesa, quando eu me refiro a um assunto, se eu for pesquisar como tratar aquilo, e eu usei o termo errado, eu vou usar o tratamento errado. Então, a ideia que eu quis trazer para vocês é uma discussão do TI. Por quê? Porque até aqui estava legal, ó. Substância afetada foi o yin. A parte afetada é a mente. A mente foi afetada e tem uma deficiência de yin. Mas a conclusão, ela deu uma escorregadinha na terminologia, por deficiência do yin-ti. Eu disse que eu não vou discutir esse caso agora, porque para a gente falar com propriedade, para vocês ganharem um entendimento melhor, é preciso que esses conceitos estejam bem claros na cabeça. Então, eu vou começar por o que é o TI, tá? Eu quero lembrar o que é o TI para a gente fazer uma diferença que é primordial e que é muito comum na acupuntura a gente se confundir. O TI é insubstancial, algo que não tem substância.
nos textos antigos, isso era dito da seguinte forma, ou melhor, não tinha forma, não tem forma, tá? E o que se refere nos corpos, numa tradução mais atual, assim, pegamos termos que tem mais ligação com isso, no corpo humano, no ser humano, quando eu falo de ti, eu estou falando de capacidades funcionais. O que é isso? Transformar. Lembra, eu pego um alimento e eu transformo ele para ele ser absorvido, para transformar em nutriente e em energia para me manter vivo. A função é aquecer, que aquecer é uma função do corpo, tá? E está ligada a algumas substâncias, a algumas atividades, mas é uma função que é exercida pelo Ti. Manter, lembra quando falta Ti, eu tenho as pitoses. Na verdade não é que falta Ti, quando ele perde uma capacidade. Então a função de manter no lugar, ela fica comprometida. Eu vou ter as pitoses, posso ter sangramento, tá? Muita gente pensa na hemorroida como sendo um caso de deficiência. Eu vou dizer para vocês, nem todos os casos, tá? Existem outros problemas que muitas vezes ocorrem em maior quantidade de vezes do que essa falta de manter as estruturas no lugar, tá? Então tomem cuidado, mas nos casos da pitose é bem isso, tá? Transportar, como assim transportar? Lembra? Eu faço nutriente, eu tenho que transportar para as células, tá? Isso é uma função do Ti, tá? Nutrir, lembra que o Ti transforma o que? Em nutriente e energia, e isso tem que ser transformado para chegar nos lugares de todo o corpo, em todos os tecidos do corpo, para ocorrer a nutrição. Porque quando não chega, eu tenho as oses, as mortes celulares, tá? Os comprometimentos de tecido. Começa enfraquecendo até que começa a abrir ferida. E uma outra característica de proteção. O Eti, é disso que eu estou falando realmente, tá? Aí, retomando essa diferença básica para a medicina chinesa, e é para a acupuntura também, embora eu perceba que as pessoas não se atentam muito para isso. Talvez é a forma de como foi ensinado. A gente tem o Ti, que é insubstancial, ou seja, eu não pego, ele não tem forma. E eu tenho o Yin, que é substancial, ele tem forma. Para brincar eu falo muito, você põe na tigela, você pega, tá? O sangue você põe na tigela, o batimento cardíaco não dá nem para pegar, não tem forma, tá? Essa diferença é importante na hora de pensarmos as palavras Ti e Yin. Yin significa mais que isso? Significa muito mais que isso, tá? O Ti também aqui é um termo genérico quando eu falo insubstancial, porque conforme a atividade, conforme a função dele, ele vai receber um nome específico. Mas essa diferença é importante. E aí, isso é importante para a gente começar a raciocinar e vamos chegar a compreender melhor aquele caso de ansiedade. O termo Yin-Ti, na verdade, ele é um tipo de Ti, ele não é um Yin. Tanto é que no Pinyin, ou seja, no jeito, na grafia ocidental, o Yin é Y-I-N e o Yin-Ti é com Y-I-N-G. E
tem um outro significado. Isso ficaria mais claro para a gente se a gente se acostumasse a ver os caracteres chineses. Como esses caracteres são usados para nomear essas coisas. Mas não é o caso, isso fica muito complexo para quem está começando. E aí eu quero lembrar para vocês que o Yin Qi ainda está na esfera do Qi, tá? E ele é mais denso e ele tem uma característica mais nutritiva. Lembra que eu falei que o Qi, conforme a função, conforme o local, ele vai receber um nome diferente? Pois é, aqui é Yin Qi. Nós já comentamos do Wei Qi, o Qi de defesa. Então, para você gravar bem, Yin Qi, ele tem uma grafia diferente, que tem o G no final do N, e o Yin, que a gente conhece, o Yin e o Yang, lembra? Ele se escreve nas letras ocidentais só com Y e N. E aí, quando é assim, pode ter vários significados. O que nos interessa agora é que, no caso, se eu pensar no conceito básico que Yin é substancial e o Qi está numa esfera insubstancial, o Yang pode ser entendido também como insubstancial, tá? Mas cuidado, não vamos tropeçar nos termos. Vamos pegar o Yin, que é substancial, e o Qi, que não é substancial. O Yin tem forma e o Qi não tem forma. Quando eu falo de Yin Qi, eu estou nessa categoria de insubstancial, não ter forma. Só que tem uma característica do Yin Qi. O Yin Qi é mais denso. Dentre os outros Qi, ele é mais denso. Mas está na esfera do Qi ainda, do insubstancial. E para a gente fixar, vamos pensar no que é Yin. E nós já falamos, é substancial, então ele tem forma. Eu ponho na tigela, eu pego. E aí, o que isso se refere no corpo? Não é mais de função que a gente está falando. A gente está falando de estruturas, de tecidos, fluidos, sangue, ossos, etc. Tudo aquilo que você põe na tigela. Ah, mas tem os canais Yin, aí é outra coisa, tá? Aí é uma referência, uma qualificação de por onde passam os canais. Tanto é que a gente tem a parte Yang do corpo e a parte Yin do corpo. E aí, aqui nessa parte, ó, passam os canais Yin. Os canais Yin são relacionados a estruturas consideradas mais Yin no corpo, os órgãos, e os canais Yang estão relacionados mais às estruturas, olha, que tem forma, que são Yin, mas que tem uma característica mais Yang, que são os Fu, as vísceras. Essa é uma outra discussão que se eu trouxer para cá agora vai confundir. Mas entenda então só que quando a gente fala de canais Yin e canais Yang, nós estamos diferenciando por algum motivo esses canais, mas isso não está relacionado se tem estrutura ou não, porque o canal Yang está relacionado a Fu, que também tem estrutura, tá? Mas eles são diferenciados de acordo com algumas características da sua natureza, das suas funções, que não tem um paralelo com o termo Yin, que a gente entendeu lá no diagnóstico da ansiedade. Voltando então ao comentário, qual substância foi mais afetada? Substância afetada foi o Yin. Então, eu estou falando de substância mesmo, tá? Lembrando que na medicina chinesa a gente fala que a mente é uma substância, mas ela não tem forma, só que o Yin aqui tem forma. A parte afetada foi a mente, ok, a mente. Por quê? Porque tem ansiedade, é um fato mental, tá? E é por deficiência de Yin. Podia parar aí, estava ótimo.
mas foi-se para inti. Inclusive a grafia fica confusa. Então, o que precisamos entender é o seguinte: o ti, que é insubstancial, quando falta alguma coisa mais substancial, ele se descontrola, ele se agita. E aí a gente chama essa agitação de calor. Se é na mente, eu vou ter calor na mente. E essa agitação, ela acontece não porque ele está em excesso, mas porque algo que o controla está deficiente, que é o yin. Se você estivesse discutindo aqui, ou se nós estivéssemos aqui discutindo fitoterapia, nós vamos ver algumas classes de substâncias que têm por característica ancorar o que não tem forma, ancorar o Qi, ancorar o Yang. E são substâncias com características bem densas. Para o acupunturista, a gente fica sem essa noção. Por isso que é importante a gente conhecer o geral da medicina chinesa, mesmo que eu não vá trabalhar com fitoterapia, mas porque aumenta a compreensão daquela área que eu atuo. Eu vou saber as minhas possibilidades e os meus limites. Isso tudo que eu estou falando está aqui no PDF, que eu vou mandar para vocês para ajudar a ler, reler e a fixar essas ideias. Então, relembrando que mente está relacionada a ti, os dois são insubstanciais e eles precisam de estar em equilíbrio com o yin, ou seja, com substância. São substâncias que compõem a fisiologia do corpo, aqui mais ligada ao coração, portanto, é uma deficiência de yin do coração. O caso, então, que ocorre é um calor por deficiência. E qual a estratégia, então, para se tratar? Eu vou falar da estratégia que eu uso, mesmo com a acupuntura. Eu vou limpar esse calor mental, esse calor no Qi da mente. E eu preciso agora tonificar o Yin, mas como é que eu tonifico? Lembra? São substâncias que a gente falou de substância, de uma parte mais densa, de uma parte material. E como isso entra no corpo? Como isso compõe o corpo? Pelo trabalho de transformação do baço, que geralmente é ajudado pelo fígado. Os dois têm que estar muito bem coordenados. Então, na minha abordagem, eu vou pesquisar por aí por onde eu vou ajudar a pessoa. Mas lembrando, eu tenho que dispersar ou usar pontos que vão limpar calor da mente, do coração.